Boa tarde a todos, boa tarde família, boa tarde escola, a todos que fazem o CEMEI Monsenhor Bernardinho. É com prazer que eu recebi esse convite de trazer um pouquinho das minhas contribuições como pedagoga, como psicopedagoga. Eu sou a professora Eliette Maia e atendo crianças com transtorno de aprendizagem, com dificuldade de aprendizagem, mas que venham acompanhando o processo, esse cenário de pandemia desde quando iniciou 2020 e acompanhando algumas famílias, algumas escolas, principalmente sobre o ensino híbrido, sobre o ensino remoto. Então nós estamos agora mais do que nunca muito conectados. A família precisa estar junto do seu filho, junto de sua criança. A família tem um papel fundamental no sucesso do seu filho, nos resultados do seu filho. Então eu vim aqui trazer algumas dicas básicas, não é nenhuma receita de bolo. A gente sabe que cada família tem seu jeito de educar, tem sua forma de acompanhar, mas como profissional da educação, como pedagoga e psicopedagoga, eu venho aqui trazer algumas dicas. Dicas básicas, dicas mínimas que a gente pode estar fazendo e que pode dar certo, que vem dando certo. Então a escola, ela foi se modificando, a creche, a instituição de ensino, ela foi se adaptando, foi se reinventando para esse novo cenário da pandemia, para o ensino híbrido, para as aulas remotas, os professores também. A gente viu que muitos pais sentiram dificuldade de acompanhar a questão de não ter o material em casa, o recurso necessário, a internet, não ter quem acompanhe a criança em casa, isso tem dificultado também, mas a gente sabe que isso tudo vai passar, a gente espera que daqui a pouquinho tudo isso já tenha passado, todo mundo vacinado, e enquanto esse tempo não chega, esse momento não chega, a gente precisa que cada um se assuma, cada um assuma seu papel, cada um assuma sua responsabilidade, porque é importante que a criança se sinta protegida, cuidada e que ela sinta esse olhar responsável da família e da escola. Então a criança necessita da família conectada de verdade com a escola para que o seu processo de aprendizagem ocorra da melhor forma possível. Então que dicas são essas? O que é que eu posso estar trazendo para vocês nesse dia, nessa tarde, esse evento, família e escola, essa parceria necessária? Eu costumo dizer que é uma parceria muito mais do que necessária. É muito importante o diálogo entre família e escola. E aí, que dicas eu trago? Primeiro, durante aulas remotas, a criança precisa de rotina. Então, a rotina é essencial. A escola, ela passou a ser ocupada no espaço de casa. Então, a família inteira precisou se reinventar, precisou mudar sua rotina com base nesse novo momento. Então, essa rotina é necessária, o local onde a criança vai assistir a aula, quem vai acompanhar a criança, ter cuidado com o tempo, ter cuidado com os horários, ter cuidado com o material que vai deixar próximo da criança, para que ela não fique se levantando o tempo todo para pegar alguma coisa. Cuidado com os distratores. O que são distratores? Porta que bate, janela aberta, televisão ligada, pessoas conversando. Então tudo que mexe com a atenção, tudo que distrai, o nome já diz, distratores, tudo que distrai, que tira a atenção da criança, evitem. Procura um lugar adequado, uma boa luminosidade, tá? Ventilado. Eu tenho orientado as famílias que não precisa montar um quarto, um single quarto, um escritório para que as aulas aconteçam. Não precisa tudo isso. Só precisa de uma mesinha, uma cadeira, um local agradável e que não tenha tantos distratores para que a atenção da criança não fuja. Tá? Então organize o espaço. Primeira dica é organizar o espaço onde a criança vai ter as aulas. Segunda dica é ficar atento a esses distratores que estão permeando durante a casa. Terceira dica separe momentos de lazer também junto com o filho, de brincar, de jogar, porque elas estão em casa, elas estão ansiosas, elas sentem saudade de ir ao parque, de estar com os colegas. E isso é próprio da criança, o brincar. Ela precisa brincar, ela precisa jogar, ela precisa ter essa interação. Então, aproveite esse momento de isolamento social que a gente está vivendo e construa um jogo com seu filho, construa um brinquedo com material reciclado, tá? Realize atividade coletiva em casa, com a família. Então, é um momento de interação. Uma terceira dica também que eu trago é que a família respeite aqueles horários que a criança tem aula. Então, se você já sabe que aquele horário é horário de aula,
você já deixa a sua rotina também do pai e da mãe preparado para aquele horário, para não interferir nos horários da criança. Outra dica, nunca fale mal da escola do seu filho, do professor do seu filho, porque você está colocando para ele uma resistência com o ensino. Então, se eu, como pai, como educador, como responsável por essa criança, eu estou trazendo conflitos entre a família, com a criança, com a escola, então eu não vou estabelecer um fator positivo que a criança vai ter em relação à escola. Qual a importância que teu filho vai ver da escola na vida dela? Do ensino, do aprendizado, do professor. Então, é muito importante essa relação afetiva, um vínculo, um diálogo necessário, tá? Outra dica se aproxime do professor do seu filho, da escola, do gestor. Tá tendo dificuldade, tá tendo problema, procura a escola, procura o professor, tá? Tira dúvidas. É necessário essa troca. Então o professor ele está aberto a essa troca, a tirar essas dúvidas, a escola também, mas assim, cuidado com esses limites. A gente precisa respeitar também o limite do professor, o limite da escola. A família não pode estar abusando de estar o tempo todo ligando para o professor, fazendo chamadas de vídeo, ligando finais de semana. Então é importante que cada um assuma seu papel e que estabeleça limites, tá? O limite da família, o limite da escola, o limite desse profissional, tá? Mais uma dica, converse com seu filho, procura saber quais são as suas angústias, quais são suas ansiedades, o que é que ele tem tido mais dificuldade. Muitas vezes o desenho infantil diz muita coisa. Como é que seu filho tem se expressado nos desenhos, no comportamento? Tem alterado assim o humor? Tem mudado o comportamento de sua criança? Observe. Fiquem atentos a qualquer mudança de comportamento da sua criança. E muitas vezes elas dão sinais para a gente. Elas dão sinais do comportamento, através do desenho, da fala, da brincadeira, da questão de ficar mais introspectiva, se prender mais, ficar mais quieta no canto, se silenciar. Então você perceber que teu filho de repente mudou o humor, né? Ela está muito introspectiva, ela não conversa, ela não brinca, ela não sorri, alguma coisa está sinalizando ali e você precisa ficar atento. Então é um momento que as famílias estão tendo mais tempo com os filhos e é o momento de observar mais, observar alguma dificuldade de aprendizagem que teu filho está apresentando, que até então você não percebia porque estava o tempo todo na escola, mas agora que você está no dia a dia, acompanhando a tarefinha, acompanhando o processo, observa se tem alguma dificuldade a mais, né, que você percebeu que teu filho tem, e procura a escola, e procura o professor, e sinaliza também para a escola e para o professor. Então é o momento de estabelecer laços, é o momento de estabelecer vínculos ainda mais. A criança, ela é um ser em desenvolvimento, em processo de desenvolvimento, e ela depende muito do adulto, ela depende muito do professor, ela depende muito da família, e essa relação é muito importante. Então, atentos aos jogos eletrônicos, não é porque eles estão nesse momento de tecnologia, ligados diretamente à internet, ao computador, ao celular, que eu não posso estar observando que tipo de jogos meu filho está acessando, com quem meu filho está jogando, que tipo de jogos ele tem utilizado mais. Então, ficar atento a esses aplicativos, ficar atento a vídeos que tem causado insônia, por que minha criança não está dormindo bem, por que ela está estressada, por que ela não está acordando bem, por que ela não está se alimentando bem. Então, muitos fatores que estão por trás de algum jogo, de alguma ferramenta que ela está utilizando, ele pode interferir, sim, no desenvolvimento da criança e muitas vezes na aprendizagem da criança. Então, a dica mais certa que eu vou deixar para vocês, pais e escola, fiquem atentos a qualquer sinal que a criança coloque no dia a dia, seja comportamental, tá? Seja emocional, psicológico, fiquem atentos. O momento não é fácil para ninguém, não é fácil se isolar, não é fácil esse cenário que a gente vive e principalmente tem sido muito mais difícil para as nossas crianças, porque a característica principal dela é a liberdade, é estar livre, é brincar, é correr,
ela sente falta de estar na escola, no pátio da escola, de brincar com os coleguinhas. Então, a criança é quem mais tem sofrido nesse período de pandemia, tá? Porque ela sente falta da escola dela. É o segundo lar, é o espaço de aprendizado. E aí ela está ansiosa, ela está estressada. Então, fiquem atentos aos filhos, aos pequenos. Eles precisam de muito carinho, de muito diálogo e um olhar sempre muito necessário a cada detalhe que ela possa estar te sinalizando e você deixou despercebido. Ah, é bobagem. Ah, isso é coisa de menino. Cuidado, porque muitas vezes aquilo que não é nada demais pode se tornar em algo sério. Então fiquem atentos aos detalhes, continuem sendo parceiros da escola. Família e escola não vivem, não andam na contramão. Família e escola é uma relação necessária, é uma